Agora a gente vai conversar algo muito sério. Vou conversar com você sobre algo muito importante, né? As consequências da Covid-19 na visão. Dá uma olhada aí nessa reportagem que interessante. Veja só. Retardar a disseminação do novo coronavírus está provado ser um esforço global. As pessoas estão fazendo seu papel para manter a devida distância social, higiene respiratória, técnicas de lavagem das mãos e evitar tocar olhos, boca e nariz. Foi demonstrado previamente que a Covid-19 afeta diferentes partes do corpo, além de alterações oftalmológicas associadas a doenças externas oculares, como a conjuntivite. De acordo com um estudo brasileiro publicado na revista médica inglesa The Lancet, a doença pode causar lesões na retina, mesmo naqueles casos mais leves que não demandaram internações. Segundo dados, os testes específicos de fisiologia de retina mostram lesões que podem ter um correspondente que os pesquisadores ainda não identificaram qual é. Então, é muito importante que os pacientes afetados façam exames para acompanhar essa possível nova sequela. Não se esqueça da importância de consultar um médico. Está começando o Papo Reto de hoje. Olha, gente, o assunto é interessante porque a gente sempre tem falado e trazido várias reportagens e também temos trazido também aqui no programa sobre Covid-19, temos falado bastante e as últimas avaliações sobre as sequelas. E a gente, quando olha para essa pandemia, a primeira coisa que nós olhamos, a gente pensa, afeta o pulmão, afeta, de repente, o coração, afeta alguns outros órgãos vitais, mas a gente vai esquecendo, de repente, de que pode causar muitas outras sequelas. Por isso eu vou conversar hoje com a doutora Juliana Pentanha. A doutora Juliana Pentanha é oftalmologista, médica formada pela Universidade 9 de Julho, residência médica em oftalmologia, né, pelo SEMAS, especialista em córnea, doenças externas e segmentos anterior pelo Instituto de Olhos Sueu Abujanra e é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Quero agradecer, muito obrigado, doutora Juliana, muito obrigado por estar conosco aqui, fico muito feliz da senhora dispor do tempo da senhora, muito obrigado por a senhora vir nos ajudar a refletir, a pensar e também nos ajudar nesse momento que a gente passa por essa pandemia, como que é a melhor forma de tratar e cuidar da visão. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, padre. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Vida. Então, atualmente, né, estamos com o Covid, né, essa pandemia. Então, a melhor forma de tratar dos olhos, primeiramente, qualquer alteração, é procurar um médico oftalmologista. Sim. Porque é muito importante, como disse aí no vídeo, né, porque já foi estudado que uma forma de contrair o coronavírus é através das mucosas, que todos sabem, tanto da mucosa nasal quanto da mucosa da boca e agora, como foi falado aí no vídeo, na mucosa ocular, né? Então é muito importante, por quê? Porque as gotículas, elas penetram na mucosa ocular. Um indivíduo que está infectado, que tosse ou espirra ao seu lado, essas gotículas penetram na mucosa. E também a questão de objetos infectados, né? As pessoas, elas colocam a mão em algum objeto e esse objeto e levam invariavelmente a mão no rosto e aos olhos, né? Então é importante não coçar os olhos e evitar de colocar a mão no rosto. Olha, acabei de colocar a mão no rosto, que ela acabou de falar, acabei de colocar. Então, doutora, então, na verdade, os olhos é uma forma de contágio. Uma porta de entrada, Porta de entrada. Aquela viseira que o pessoal está escutando, como que chama? Face Shield. Face Shield, que as pessoas usam. Eu vejo muita gente, às vezes, não usando máscara, mas usando aquele Face Shield. Aquilo funciona? Aquilo é recomendável?
Então, sim, é importante para a região ocular, eu sempre falo daqueles óculos de proteção, Sei. que é aquele óculos de proteção individual que alguns indivíduos utilizam, né, para trabalhar, mas também você pode usar a máscara com o óculos. Se a pessoa já utiliza óculos de grau, já é uma barreira protetiva. E pode usar o face shield, sim, mas sempre acompanhado da máscara, né? É importante também. Isso é interessante o que a senhora falou. Uma pessoa que normalmente já usa óculos, ela já está protegida. Então, normalmente, contra essas gotículas que porventura possa vir a infectar. Sim, ela está protegida, padre. Mas o que é muito importante também é essa pessoa, quando ela sai à rua, né? Vai fazer as compras no mercado, depois ela retornar e fazer higiene do óculos, né? Dar uma ação. Isso é muito importante, porque lavar bem com água e sabão, passar álcool na região do óculos também, porque o óculos é uma fonte de infecção, né? Como qualquer outro objeto, celular, né? Então é importante fazer essa higiene dos óculos também, após pegar da rua. Quando a gente fala de higiene dos óculos e tal, e essa coisa que às vezes as pessoas têm de pingar muito colírio, é bom, não é bom? Ou vamos supor, eu cheguei da rua, vou pingar colírio porque pode de repente ter entrado um vírus aqui. Funciona, não funciona? Como que é melhor? Ou então mesmo, vou hidratar porque está muito seco, porque pode contaminar? Foi muito bom você tocar nesse assunto, padre, porque as pessoas usam às vezes colírio, usam de qualquer forma, né? E o colírio não deve ser usado dessa forma. Tem colírios que têm corticoide, que pode levar a um aumento de pressão do olho, se não usado corretamente. Sempre o importante é passar numa consulta oftalmológica e esse colírio ser receitado. Os colírios de lágrima artificial, eles podem ser usados, assim como você também pode lavar o rosto com água filtrada, tá? Ou fazer aquelas compressinhas com soro fisiológico. Mas sempre, para uso de colírio, é bom consultar um oftalmologista. Não é sair comprando qualquer colírio e pingando no rosto, não. Não, de jeito nenhum. As pessoas às vezes têm essa mania, né, de ir à farmácia e comprar um colírio, mas é sempre bom passar no oftalmo antes. Deixa eu perguntar uma coisa, doutora Juliana. A doença do coronavírus, Covid-19, pode causar alguma sequela, algum sintoma ocular? Ou então, por exemplo, a gente pode detectar se de repente está com a própria doença porque a gente está com alguma irritação? Me explica como que pode ser feito, como que a gente pode entender, compreender isso. Então, a maior manifestação ocular, né, do Covid é a conjuntivite, né? O paciente sente todos aqueles sintomas da conjuntivite, que é irritação ocular, vermelhidão na região branca dos olhos, que é a conjuntiva, coceira, um inchaço da região palpebral, também o paciente refere, até mesmo dor ocular, vem junto com a secreção. É importante fazer o diagnóstico diferencial de conjuntivite por Covid e conjuntivite por outros tipos de vírus. Tem vários subtipos de vírus que causam a conjuntivite. Então, para fazer essa diferença, é importante os outros sintomas, né? Sintomas respiratórios, né? Que todos nós já sabemos, mas os sintomas do coronavírus, né? Que é tosse, febre, dor no corpo, dor de garganta. Se esses sintomas vêm acompanhados de sintomas oculares, é super importante você procurar um oftalmologista. Então a conjuntivite, aqueles sintomas normais dessa inflamação da conjuntiva, pode ser, então, realmente um sinal de coronavírus. Pode ser sinal de coronavírus. Se aliado a outros sintomas. A outros sintomas, sim. Entendi. Tem estudos recentes também que demonstraram lesão no fundo do olho, na retina. São estudos recentes, que foram publicados, que pacientes que tiveram já o Covid apresentaram, alguns pacientes, lesão no fundo do olho, na retina. Então, para isso, é importante fazermos exames mais específicos, como um OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, após o paciente, né, fazer a quarentena e ter alta, né, ter melhorado o Covid, e para depois investigar se ele teve algum comprometimento no fundo do olho. Isso então é importante, isso que a senhora está falando é muito importante. As pessoas que já passaram pelo Covid, já tiveram até... Se elas apresentarem algum outro sintoma, né, ocular,
visão baixa, é importante procurar o oftalmo para a gente investigar se teve alguma sequela posterior, né? Essa coisa de afetar o fundo do olho, qual seria o sintoma que uma pessoa teria se afetando o fundo? São estudos muito recentes, né, Padre? Mas é importante frisar se a pessoa tiver alguma perda de visão, alguma dor muito importante ocular, porque a conjuntivite dá dor, mas não é uma dor tão importante. Então, se ela tiver algum sintoma mais grave, é importante procurar o oftalmo após, se for confirmado, né, através dos exames que ela teve Covid, é importante procurar o oftalmo, sim. Doutora, mesmo que a pessoa tenha sido curado, tenha sido feito tudo, essa sequela ela pode permanecer, pode ficar? Pode. Então, é importante, assim, são estudos recentes, né, que fizeram, saiu um jornal importante, né, médico, então é importante a gente sempre investigar se esse tipo de lesão foi decorrente do Covid, né? Então, é importante a gente sempre diagnosticar, né? Por isso que eu sempre digo, o importante também nessa pandemia é não deixar de ir ao seu médico de rotina. Se você já faz um tratamento prévio de glaucoma, de catarata, um tratamento mesmo de alergia ocular, é sempre importante você continuar o seu tratamento, né? Não deixar, claro, obviamente com todos os cuidados, indo à consulta usando máscara, higiene das mãos, com álcool. E nos consultórios dos hospitais, hoje em dia tem todo, né, assim, o cuidado para assim, o álcool, as enfermeiras, todo mundo está super paramentado, sim. Então não tem problema, né? Sim. Olha, eu estou conversando com a doutora Juliana Pentanha, uma das grandes oftalmologistas que nós temos aqui em São Paulo e no Brasil. Olha, eu vou ali dar um recadinho, volta aqui para mais uma pergunta. Né? Ótimo. Tá bom? Depois quero dar todos os contatos da doutora Juliana, agradeço pela sua presença aqui, mas espera aí que eu já volto logo, Estou falando de smartphone, aí depois eu vou contar uma outra. Eu estou conversando aqui com a doutora Juliana Pentanha, oftalmologista, especialista em córnea e doenças externas. E olha, uma das grandes oftalmologistas do Brasil, conversa com a gente sobre essa questão do Covid-19, as suas implicações na visão. A gente já falou, volto a afirmar o que ela está falando. Por favor, gente, não vai aí pingando colírio, tendo alguma irritação, procura oftalmologista. Principalmente, né, doutora, nesse tempo em que a gente precisa reconhecer os sintomas e é importante. Tem muita gente, doutora, que às vezes está com medo de ir ao médico, está com medo de ir ao hospital, né, por causa de contaminar, mas isso de repente acaba criando outros problemas, né? A pessoa não precisa ter medo de procurar se tiver algum sintoma oftalmológico. Exatamente, padre. Isso é muito importante, o senhor ressaltou, porque a gente teve uma queda, né, dos pacientes, assim como outras especialidades tiveram essa queda, e o paciente acaba voltando depois de 4, 5 meses, e às vezes com a pressão elevada, a pressão intraocular, que a gente só consegue medir no consultório, tá? Que é diferente da pressão do corpo, que, como todos sabem, a pressão intraocular elevada pode levar a um glaucoma e que pode levar a uma cegueira irreversível. Então, é super importante procurar um oftalmologista e, às vezes, até uma irritação mesmo no olho, e que você pinga qualquer colírio, passa qualquer coisa que você vê na internet, né? Essas coisas milagrosas que o pessoal fala. Então, é super importante dar um segmento ao paciente que já tem uma patologia prévia, né? Uma doença prévia, e aquele paciente que teve alguma coisa aguda. É importante vir com todos os cuidados, né? Uso de máscara, álcool em gel, higienizar bem as mãos. O Rodolfo é nosso diretor aqui e ele sente todos os sintomas possíveis também. Aí ele já ele pediu para eu perguntar para a senhora se de repente essa impressão intraocular ela dá algum sintoma ou se ela é silenciosa. Não, então. Se ela estiver muito elevada, ela pode dar sintoma, né? O glaucoma, ele tem um componente genético muito importante. Então, se sua mãe, seu pai, a avó teve glaucoma,
Então, você tem mais chance de ter o glaucoma. Não quer dizer que você tem o glaucoma, você vai ter mais chance. Então, para você saber se você tem que procurar um oftalmo. Sintoma é só quando a pressão está muito elevada, que aí pode dar dor importante, às vezes coceira no olho, uma simples coceira. Às vezes tem pacientes que referem muito esse prurido nessa região de coceira, dor, e esses são os principais sintomas, né? E agora o problema do glaucoma é que a perda é progressiva, né? O paciente começa a perder o campo de visão, isso é importante falar. Ele começa a enxergar somente o centro, a região periférica, ele começa a perder. Então, isso a longo prazo o paciente começa a perceber. Por isso que é importante, depois dos 40 anos, principalmente, ir ao oftalmo uma vez ao ano, de preferência. Isso é importante mesmo. Como o Rodolfo tem 25 anos, ele não pode... Ó, eu vou fazer, eu sei, olha, muito obrigado, doutor, mas eu preciso fazer mais uma pergunta para a gente terminar. Claro. Eu estou alugando a senhora esse tempo todo, estamos meia hora, me desculpa até. Mas não, foi um prazer. De forma geral, nem ligado ao Covid, mas quais são os métodos assim de prevenção para os olhos? O que a gente precisa fazer sempre? Existem alguns cuidados especiais? De uma forma geral, como é que eu preciso? Porque assim como a gente cuida da saúde do corpo, a gente faz um check-up, quando a gente faz um check-up, a gente não vê os olhos. Geralmente a gente vê o coração, né? Check-up, a gente nunca lembra dos olhos, né? A gente vai... Então, qual é a orientação da senhora para esse cuidado com os olhos? Todo mundo deveria ter. O cuidado principal, agora em tempos de coronavírus, é super importante, em outros tempos também, não colocar a mão nos olhos. Eu sempre oriento os pacientes, que é uma coisa muito simples, mas assim, coçar os olhos pode até levar a um descolamento de retina. Como que eu coço o olho? Porque coçar o olho dá uma aflição danada. Então, se tiver muita vontade de coçar o olho, aquilo que eu oriento sempre os meus pacientes, vai no banheiro, se estiver no trabalho, lava com água abundantemente. É sempre bom ter um colírio lubrificante, porque o colírio lubrificante ele não tem nenhuma contraindicação. Tá. Então você compra um colíriozinho lubrificante, é claro, da sua preferência, e pinga. E assim, sempre lavar abundantemente. Outra coisa também que é importante, né? Agora, obviamente, não dividir maquiagem, as mulheres, né? Que às vezes pegam maquiagem uma das outras para passar nos olhos. Tirar bem a maquiagem, né? O cuidado principal para paciente que usa lente de contato é sempre, né, ter a caixinha da lente, lavar bem as mãos ao colocar a lente. Nessa época de pandemia, a gente sempre orienta a usar mais o óculos, mas se usar a lente, sempre fazer uma higiene importante, que a gente sempre orienta todos os usuários de lente de contato. E, na verdade, procurar um oftalmologista para o exame geral, né? Sim. Não só falar, eu só vou no oftalmo porque eu preciso trocar meu óculos, né? É super importante a consulta oftalmológica, a gente detecta várias doenças através do exame do fundo do olho, como hipertensão arterial, diabetes, tireoide. Então, são várias doenças que a gente pode diagnosticar pelo fundo de olho. Olha que beleza, que importância. A gente, pelo menos, não é só porque a gente precisa colocar óculos, é preciso passar pelo oftalmologista. Quero agradecer a doutora Juliana Pentanha. Como eu disse, olha, os contatos. Gente, entre em contato com ela, isso é muito bom. Passa lá, faça a consulta mesmo, ó. No Instagram, @doutora DRA Julie Pentanha. DRA Julie Pentanha, doutora Juliana Pentanha. No Facebook é Juliana Pentanha. Pentanha que eu tô dizendo é Pentagna. Deixa eu falar Pentagna. DRA Juliana. Desculpa, no Instagram, @DRA Julie Pentagna. No Facebook é Juliana Pentagna. No e-mail, atenção, pode passar e-mail para ela, ela vai responder você. É uma dúvida. juliepentagna@hotmail.com. E a doutora Juliana tem um consultório na Alameda Lorena, 1304. Posso dar o telefone, doutora? Posso dar o telefone? Pode dar o telefone? 0 operadora 11 99549 9065. Ou então é o 3081 4175. Ela tem a clínica Doutor Pentagna, na Rua Quintino Bocaiúva 122. O telefone é 3242-3612. Muito obrigado, doutora Juliana. Muito obrigada mesmo. Fábio, foi muito bom. Pela oportunidade
de falar um pouquinho sobre oftalmologia e sobre as manifestações oculares do Covid, como um apanhado geral da oftalmologia. A gente vai chamar a senhora mais vezes para falar aqui, pode ter certeza. Obrigado. Obrigada. Obrigado, viu? Boa tarde. Gente, cuidar mesmo, cuida mesmo, sabe? Porque ela falou lá, você viu? Às vezes um exame no ocular revela um monte de outras coisas, viu? Muitas vezes.